Boa tarde a todos e a todas. Hoje vamos voltar a falar sobre Venezuela. No último domingo, um fato importante ocorreu e que deve ser mencionado e refletido por todos nós. Diz respeito ao ataque terrorista contra o Forte de Paracamay, no estado de Valência, perpetrado por um grupo terrorista que buscou não apenas tomar de assalto o quartel, um importante quartel das Forças Armadas venezuelanas, ali está sediado a 41ª Brigada do Exército, não apenas, portanto, tentaram tomar esse quartel de assalto, como acabaram por roubar quase uma centena de fuzis, entre outros armamentos. Esse ataque desse grupo terrorista ao quartel de Paracamay, ao Forte de Paracamay, foi imediatamente debelado pelas Forças Armadas venezuelanas, mas é importantíssimo analisar o que significa esse fato, compreender a situação venezuelana a partir desse fato. Em primeiro lugar, fica claro quem efetivamente recorre à violência. Um ataque a um forte não é uma ação fortuita, não é um enfrentamento de rua. É uma operação planificada, um recurso orquestrado de utilização da violência, buscando atacar uma instituição do Estado venezuelano. Isso é um primeiro elemento. Ou seja, da onde efetivamente parte a violência? A violência parte do Estado venezuelano, do governo do presidente Nicolás Maduro, ou parte das forças oposicionistas que já descambam para a violência aberta contra um governo legitimamente eleito. Não é à toa que os principais veículos de comunicação associados à direita aplaudiram, bateram palmas para esse grupo de militares que tentou tomar de assalto o Forte de Paracamay. Isso é bastante revelador da natureza das forças oposicionistas que atuam na Venezuela. Mas esse é apenas mais um episódio. Há uma cadeia de episódios da mesma natureza. Vamos nos recordar que algumas semanas atrás houve um ataque de helicóptero contra instituições venezuelanas também com o mesmo formato. 1, 2 ou 3 militares ou policiais desertores que ocupam, tomam um helicóptero junto com outros indivíduos, fazem um ataque contra uma instituição determinada. O que houve agora em Paracamay foi algo um pouco mais sofisticado. Ali houve, além da intenção de gerar um ato violento, além da intenção de gerar um fato que pudesse eventualmente desestabilizar a já polarizada situação venezuelana, ali houve o objetivo de roubar armas de grande calibre, armas de guerra, que faziam parte do depósito, do paiol de armas do Forte de Paracamay. Nós só podemos compreender em toda a sua dimensão o significado dessa ação se nós nos recordarmos de uma denúncia que o presidente Nicolás Maduro fez há já mais de um ano. Vocês todos podem procurar no Google, para isso que serve o Google. Ponham lá, Operación Libertad 2, ou em inglês, Operation Freedom 2. Talvez também ache em português, Operação Liberdade 2. Do que se trata isso? Se trata de um plano elaborado pelo Comando Sul dos Estados Unidos, que é exatamente o setor do Exército Americano, a divisão do Exército Americano, que cuida da segurança norte-americana em relação à América Central e o Caribe. Trata-se de um documento desta divisão do Exército Americano, assinado por um almirante que chefia o Comando Sul. E esse documento planificava ações de desestabilização da Venezuela, detalhadamente. São 12 pontos que tratam de como levar a cabo uma operação que levasse à derrubada do governo do presidente Nicolás Maduro. Curiosamente, o nome dado a essa operação, a esse documento do Exército Americano, é um nome semelhante ao que foi dado para a derrubada do presidente Saddam Hussein no Iraque. Ali também se chamava Operation Freedom. Agora ganha o nome de Operation Freedom 2. Eles próprios tratam de estabelecer uma
comparação, uma semelhança entre as duas operações. Esse documento, revelado pelo presidente Nicolás Maduro, denunciado publicamente, foi rapidamente desmentido, evidentemente, pelo exército norte-americano. O porta-voz do Comando Sul, é uma mulher, na verdade, uma coronel responsável pelas relações públicas e com a imprensa do Comando Sul, imediatamente desmentiu esse documento. Não podiam fazer de outra maneira. Ou seja, os Estados Unidos não iriam jamais reconhecer a natureza da sua intervenção sobre a questão venezuelana. Agora, é um documento muito claro, e se nós compararmos com a realidade venezuelana, nós vamos ver que esse plano está em progresso. Quais eram os principais itens desse plano? E, de novo, sugiro a vocês, não acreditem apenas no que eu estou falando, procurem no Google, procurem matérias do New York Times a respeito disso, e de outros veículos que não são propriamente bolivarianos, e que abordam este tema que foi tratado aqui, ou seja, que abordam esse documento do Comando Sul do Exército dos Estados Unidos. Quais são os pontos principais desse documento? Associar situações de sublevação civil com um certo grau de violência armada. Utilizar os meios de comunicação para maximizar ao máximo a crise econômica e política da Venezuela. Estabelecer, a partir da maioria conquistada pela oposição na Assembleia Nacional, uma situação de cerco e sabotagem ao governo Nicolás Maduro, de tal maneira que ele viesse a ficar paralisado. Maximizar, exagerar os problemas humanitários para criar um pretexto, a chamada crise humanitária, que eventualmente possa levar a uma intervenção regional na Venezuela. Utilizar planificadamente os meios de comunicação, repito, como parte fundamental dessa estratégia. Esses são alguns dos itens que constam dos 12 pontos desse programa. Curiosamente, se no domingo houve esse ataque ao Forte de Paracamay, claramente, dentro da estratégia delineada pelo Comando Sul, também ocorreu um outro fato. O próprio chefe do Comando Sul, um almirante, foi ao Senado norte-americano para falar, entre outros temas, da crise humanitária na Venezuela. Claro, a elite norte-americana, em especial sua elite governante, é conhecida por ter muita preocupação humanitária. Nós sabemos as suas preocupações humanitárias nos ataques aos civis no Iraque, no Afeganistão, na Líbia, como foi já no passado na Guerra do Vietnã, no cerco e no bloqueio a Cuba. É uma elite muito preocupada com questões humanitárias. E esse almirante foi ao Senado americano para falar da crise humanitária da Venezuela. Atuando nos limites, nos desígnios estabelecidos por um documento que eles negam a existência, mas praticam ponto a ponto aquilo que está previsto no processo de desestabilização da Venezuela. É muito importante o estudo desse documento. Esse documento deveria ser difundido, esse documento deveria ser pesquisado e lido por todos os homens e mulheres que queiram efetivamente ter conhecimento sobre a situação venezuelana. Ali há uma intervenção estrangeira velada, por ora uma guerra de baixa intensidade, cujo objetivo é a desestabilização de um governo legítimo e é a intervenção aberta num país que possui algumas das principais riquezas do mundo, em especial as principais ou uma das principais reservas petroleiras. A intervenção já é aberta, embora se mantenha aparentemente de baixa intensidade. No entanto, quando grupos terroristas ligados à oposição já começam a roubar armas nos quartéis, do que nós estamos falando? Quem está se preparando para a guerra civil? Para que grupos oposicionistas querem concentrar em suas mãos fuzis roubados do exército? Para dar de presente para a namorada ou para o namorado? Para presentear no Natal? Para fazer uma exposição sobre o armamento do exército venezuelano? Ou se trata claramente de uma planificada operação que busca ter armas para iniciar um processo cada vez mais amplo de violência e levando o país à guerra civil? Há muitas outras notícias que se somam a esses fatos.
Por exemplo, o fato de paramilitares colombianos liberados pelo acordo de paz naquele país estarem progressivamente, já há alguns anos, entrando em território venezuelano, contratados, pagos como mercenários pela extrema-direita venezuelana, para intervir na luta política daquele país. Nós estamos falando de um contingente de mercenários, de paramilitares, que tem experiência de guerra, por conta da guerra civil na Colômbia, que possuem treinamento em armas ligeiras e em armas pesadas, que possuem disciplina e capacidade de combate. São tropas que serão utilizadas, tropas estrangeiras, alugadas, que serão utilizadas, poderão vir a ser utilizadas pela oposição na sua estratégia de desestabilização do governo Nicolás Maduro. Isso é gravíssimo. A oposição de direita na Venezuela, que é uma oposição frouxa, rica, que vive bem, ela tem dinheiro e ela tem apoio internacional. Ela constitui suas tropas a partir de cidadãos de um outro país, recorrendo à ultradireita colombiana. Prepara sua intervenção a partir do apoio da principal potência imperialista do mundo, que são os Estados Unidos. Ela é uma elite que, além de antidemocrática, que buscou sabotar as mudanças iniciadas com a eleição do presidente Chávez, já vão quase 20 anos, além de buscar sabotar essas mudanças internamente, se associa claramente a outros governos para combater, repito, um governo legitimamente eleito. Não são questões a se pensar. A esquerda, setores da esquerda, quadros de esquerda, que colocam em questão qual posição tomar em relação à crise venezuelana, que tentam estabelecer uma espécie de teoria dos dois demônios, de que se é verdade que a oposição de direita é golpista, antidemocrática, o governo Nicolás Maduro, por sua vez, é autoritário e organiza um golpe através da Assembleia Constituinte. Essa teoria dos dois demônios que encanta alguns quadros de esquerda. Nós já vimos artigos do Jean Willis, um bravo deputado do PSOL. Também lemos essa semana o que outro deputado desse mesmo partido escreveu, que foi o deputado Marcelo Freixo. Também houve um artigo de um ex-vereador petista, um influente quadro do Partido dos Trabalhadores na capital paulista, que é o Nabil Bunduque, que escreveu na Folha de São Paulo com o mesmo teor. Ou seja, essas pessoas que defendem esses argumentos, que buscam construir essa teoria dos dois demônios, que se propõem como posição a não estar nem de um lado nem de outro e objetivamente contribuindo para uma estratégia de desestabilização do governo do Nicolás Maduro, de desestabilização da democracia venezuelana, que claramente está sob um ataque golpista. Será que não era o caso de quem defende essas ideias, de quem defende a teoria dos dois demônios, parar para pensar, ficar atento aos fatos, ler menos os editoriais e as opiniões dos grandes meios de comunicação e compreender que o que está em curso na Venezuela não é se gostamos ou não gostamos do governo Nicolás Maduro, se o governo Nicolás Maduro atende ou não às expectativas de determinados setores progressistas, mas qual é a posição que deve adotar homens e mulheres progressistas diante de um ataque golpista desta natureza, diante de uma intervenção imperialista com essas características, diante de uma situação de violência estimulada a partir dos centros de comando nos Estados Unidos e de uma elite perversa, mesquinha e antipopular como é a venezuelana. Nós podemos, homens e mulheres progressistas, ficarmos de braços cruzados, em silêncio, nos propondo a neutralidade diante de uma situação desse tipo? É correto que homens e mulheres progressistas sejam neutros diante dessas informações? É o caso de parar e refletir com honestidade sobre isso. E é o chamado que nós devemos fazer a quem, como Freixo, Jean Willis ou Nabil Bonduque, propõe uma política que, no fundo, ao se proporem neutro, contribuem, mesmo que não seja a sua intenção, contribuem objetivamente ao cerco e à desestabilização do processo bolivariano. A mesma atitude errática adotou o governo uruguaio, dirigido pela progressista Frente Ampla. Não é o caso da esquerda latino-americana chamar às falas a Frente Ampla uruguaia, cobrar o papel que vem desempenhando nessa crise?
É ou não a principal questão do nosso continente nesse momento a situação venezuelana? Nós vamos achar bacana que os Estados Unidos e as elites venezuelanas consigam colocar no chão o governo do presidente Nicolás Maduro? Será que alguém tem ilusão de que o governo do presidente Nicolás Maduro é combatido por seus eventuais erros? Ou ele é combatido porque ele se propôs em continuidade ao que já vinha fazendo de uma maneira bastante ampla e corajosa o presidente Hugo Chávez, porque esse governo busca preservar nas mãos do poder público, nas mãos do povo, riquezas minerais, em especial o petróleo, que em outras épocas, anteriores à eleição do presidente Chávez, eram controladas pelas grandes corporações internacionais do petróleo, pelas elites corruptas da Venezuela, pelo capital privado. Alguém em sã consciência acha que os Estados Unidos da América, nesse momento dirigido por um doido reacionário como Donald Trump, alguém acha em sã consciência que os Estados Unidos da América e a elite venezuelana estão preocupados com a democracia, com questões humanitárias e com o respeito ao Estado de Direito? Ou tudo que lhes interessa é criar um clima, como está previsto na Operação Libertados, na Operation Freedom 2, tudo que lhes interessa é criar as condições para a derrubada violenta de um governo legitimamente eleito. Nós temos que refletir sobre essas questões. Nós temos que adotar uma posição a partir dos fatos reais e não a partir de uma narrativa que busca defender um ponto de vista que não é o ponto de vista do povo latino-americano, é o ponto de vista do império, é o ponto de vista das forças reacionárias, que transformam a Venezuela na batalha central da contraofensiva conservadora que está em curso no nosso continente há vários anos. Essa contraofensiva levou à derrota das forças progressistas na Argentina, com a eleição do presidente Macri, um neoliberal desnorteado, que destrói as conquistas sociais do povo vizinho. Essa contraofensiva conservadora levou ao golpe que derrubou a presidente Dilma Rousseff. Essa contraofensiva trata, enfim, de reverter a onda progressista que teve início na nossa região exatamente quando o presidente Hugo Chávez foi eleito em 1998. A Venezuela é a batalha central dessa contraofensiva, porque se o governo venezuelano consegue resistir, manter de pé o processo iniciado em 1999, se o governo venezuelano é capaz de retificar seus erros e reorganizar a economia venezuelana, reagrupando na institucionalidade venezuelana a capacidade democrática daquele país, se o governo venezuelano, enfim, é bem sucedido em derrotar essa ofensiva conservadora, isso terá claros efeitos positivos sobre a situação da América Latina do ponto de vista das forças progressistas. Ali não há uma batalha na qual se pode ficar neutro. A Venezuela é uma batalha que deveria animar e encorajar todos os homens e mulheres progressistas a tomar uma clara posição. E a única posição clara que pode ser tomada é a de solidariedade ao governo venezuelano, de solidariedade à democracia venezuelana, de solidariedade à constituinte venezuelana e de solidariedade contra a intervenção imperialista e ao esforço aberto que faz a oposição de direita de desestabilizar o país e de levá-lo à guerra civil. Não se escondem, não sequer escondem mais suas intenções. Esse assalto ao Forte de Paracamay é nitidamente uma prova do que estão dispostas as forças reacionárias da Venezuela. É evidente que o Estado venezuelano não vai cruzar seus braços. É evidente que o Estado venezuelano não assistirá a essa sublevação da direita mais reacionária do continente sem reagir. É obrigação do Estado reagir. É obrigação do governo Nicolás Maduro defender a Revolução Bolivariana, utilizando todos os instrumentos legalmente previstos, incluindo a criminalização de quem recorre à violência. A violência não faz parte da vida democrática.
o recurso à violência armada, que é próprio da direita venezuelana, e repito, o ataque ao Forte Paracamay é uma clara prova disso, a violência não pode fazer parte da disputa política. E quando a violência é introduzida na disputa política, o Estado democrático deve reagir, e deve reagir com firmeza. E quem tem lado, quem deseja a vitória das forças populares, não pode desejar outra coisa como consequência que não a manutenção da paz e da democracia por uma intervenção firme do Estado. Golpes como os que se tramam na Venezuela, ou como o que ocorreu aqui no Brasil, ou em Honduras, ou no passado em vários outros países da América Latina, não são pães de mel que se combate com buquês de flores. É uma situação de forte enfrentamento. Mas devemos ter claro que é um enfrentamento provocado por um plano de intervenção estrangeiro, um plano de intervenção imperialista associado às elites locais, cujo objetivo não é a democracia, mas a sua derrocada, e a derrocada de um governo popular que ousou colocar as riquezas, as enormes riquezas da Venezuela a serviço da maioria do povo e não mais a serviço das elites. Pessoal, é o que eu tinha para dizer hoje. Acho que esse tema é palpitante, é um tema urgente, um tema emergente, sobre os quais homens e mulheres progressistas devem atuar com clareza e firmeza. Boa tarde a todos e a todas, até a próxima.